convidar pra sentar nessa mesa, que só tem gente boa, com histórias pra contar. Um papo maneiro de bola, cerveja e pandeiro. Futebol amador é o que vamos resenhar. Chega pra cá pra falar de várzea. 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 Fala jogador, fala jogadora, tudo bem com vocês? Espero que sim. Ademir Choque mais uma vez aqui na sua telinha, passando para trocar aquela resenha top da sua semana. E hoje aqui com o ícone do nosso futebol de várzea, diretamente do segundo expediente Garage Bar, aqui em São Isabel, tô até emocionado, meu professor Paulinho das Arábias. Obrigado, Paulinho. Obrigado pela presença. Eu agradeço a você, Ademir, pelo convite. Agradeço todo o pessoal que realmente, acompanha o canal e tem sido um trabalho maravilhoso que você vem fazendo, entendeu? Você foi uma das pessoas que teve essa grande iniciativa, tá? De rejuntar os quebra-cabeças de São Gonçalo, que foi muitos quebra-cabeças de grandes jogadores de várzea. E a várzea sempre foi, em primeiro lugar para mim, o pontapé inicial do futebol. É verdade, é verdade. Paulinho, conta um pouquinho por que o apelido Paulinho das Arábias? Ademir, até os anos 74, praticamente, eu era conhecido como Paulinho. Paulinho. Né? E após a minha ida para a Arábia Saudita, veio através de alguns treinadores, passaram a me chamar de Paulinho das Arábias, como meu próprio amigo Jair Pereira, né? E isso aí pegou e continuou, e eu fiquei na Arábia praticamente 2 anos, e esse apelido... Isso na década de 70? Década de 70. Hoje em dia, a comunicação, a translação é bem mais fácil. Isso aí você está dizendo de 48 anos atrás. 48 anos atrás. Eu sou ruim de matemática, eu fiz essa conta rápida. Mais ou menos isso. Não, é isso, porque eu sou de 75, então vou ter 47, eu fiz essa conta rápida aí. Isso aí. Então, há 48 anos atrás, você jogou na Arábia Saudita em uma condição bem mais precária do que é hoje. Muito bem precária, muito bem precária. Não é o que é hoje a Arábia Saudita. Portanto, a Arábia Saudita passou a despontar no mundo, tanto turístico como no mundo do futebol, que era muito difícil, muito pouco tinha futebol, a partir de 2002, sim, que começou a Arábia Saudita a despontar o futebol na transação de jogadores. Mas hoje é um dos países que tem que se tirar o chapéu em termos de organização, né? E para quem sabe, eu sou apaixonado pelo nosso futebol, pelo futebol brasileiro. E na minha época, como se dizia, em terra de cego, quem tem um olho é rei. E eu fui para lá numa época que o futebol brasileiro estava bem. E eu também estava bem. Então deu para mim se destacar nesse período. Você era ponta esquerda, né, Paulinho? Eu era ponta esquerda. Ponta esquerda. Aqui no Rio, aqui no Brasil, antes de ir para lá, você passou por que clube, Paulinho? Em primeiro lugar, eu comecei a fazer um teste simbólico no Fluminense. Tá? Isso aconteceu, inclusive meu amigo Tuninho de Jaú. Alô, Jaú! Isso. Mais uma vez você é citado aqui, eu quero ver você aqui. Ele está lá em Itaipuaçu. Isso aí, tá lá. Tuninho de Jaú, na época, fazia parte dos juniores do Fluminense, entendeu? E ele e Silvinho, que eram os dois de São Gonçalo. E eu fui fazer um teste no time do Fluminense. E esse teste praticamente não deu bom resultado. Por quê? Eu era um ponto esquerda, garotão lá com 16 para 17 anos, que na época veio a decolar devido ao nosso grande rei, que
pegou uma seleção brasileira com 17 anos, né? Começava a olhar mais para a garotada. Olhar mais para a garotada. E eu fui fazer esse treinamento lá de teste e eu não passei. O treinador era saudoso Pinheiro, que tinha uma zaga do Fluminense chamado Píndaro e Pinheiro. Entendeu? Batiam muito, hein? Naquela época, né, Paulinho? Batiam muito. Naquela época era de verdade, né? Era A de porrada era de verdade, Não tinha né? esse negócio não. O carrinho antigamente era para já levar o cara pro vestiário. Tomava porque era de verdade mesmo, né? De verdade. E eu peguei, não passei no teste, porque na verdade, com os 16 anos, eu encarei um time que, se existe algum tricolor que provavelmente está vendo, da minha idade aí, né? Era o time do Fluminense, era Félix, Oliveira, Silveira e Galhardo, Marco Antônio, Denilson, tá? Lula, mais Samarone e Frávio. E tinha o saudoso Cafuringa. Entendeu? E pra mim, com 16 anos, aquilo ali, meu Deus do céu, os caras tudo preparado para a seleção brasileira, como o goleiro Félix foi titular, Sim. 70. Para mim, aquilo ali já começou a dar tremedeira nas pernas. E eu não passei. Mas como naquela época já existia, que acabou pra gente hoje, o olheiro, alguém na arquibancada viu e me levou pro Bom César. Não passei no treino do Fluminense, me levou pro Bom César. E aí eu consegui decolar a minha carreira no Bom César. Que legal. Entendeu? Do Bom César fui pro CRB de Alagoas e vice-versa. Aí a vida foi indo até chegar no Corinthians. Você jogou no Corinthians, né, Paulo? 72. 72, estava no Corinthians. Fui pro Corinthians. Eu vi a história que você foi reserva de Rivelino, só do Rivelino, né? Fui reserva do Rivelino. Na época, no Corinthians, era um time muito, mas muito bom. Um time que tinha o goleiro Ado, Baldock, tinha Tião, Lance, Vladimir, tá? E tinha o Adãozinho, que era um meia esquerda, mas jogava pela ponta esquerda também. Rivelino, Roberto Miranda, se alguém não sabe, Roberto Miranda é um dos jogadores do Botafogo, centroavante na época de Jairzinho, e praticamente um ponta-direita muito bom, que era Vaguinho do Atlético Mineiro. Eu estava ali junto com esses caras todinho, com 17 anos de idade. E um treinador que batia na mesa, que derrubava quadro, que pegava o jogador pelo colarinho, chamado Justric. Ele era brasileiro? Ele era um húngaro, bravo. E eu consegui me adaptar a tudo isso nesta época, na década dos anos 70. Mas isso aí, Ademir, na verdade, eu falo para você assim, não por exibimento, mas por orgulho de ser gonçalense. Para você chegar ao topo de tudo, da fama, do maior monte, da maior serra, você tem que primeiro subir. Verdade. E a subida é difícil. É difícil, né, Paulo? É difícil, né? Mas eu sou muito feliz, cara, de ter participado do futebol de várzea, dos meus amigos, que são muitos que jogaram comigo. Se eu falar dos amigos daqui, Santa Isabel, Barracão, próprio Cordeiro aqui, São Gonçalo, né? Geral. A gente vai ter que fazer o programa de umas 5 horas, né? Isso. Mas é a realidade, eu posso citar alguns bem rápido. Tá? Eu tive um prazer. A gente está aqui para homenagear, a gente está aqui para fazer honras a quem vem aqui e quem ainda não pôde vir aqui. Isso. Essa é a intenção do canal. Eu vou começar por um time que eu fui muito bem quisto, não que os outros não fossem, mas o Independente. Te abraçou, de né, Buda. Te abraçou, né? De eu tive a Buda. oportunidade de jogar do seu lado. Isso. Você foi meu treinador de escolinha. A gente vai falar desse detalhe de escolinha ainda. E depois, quando fui pro Independente, segundo quadro, e logo depois subi pro primeiro quadro, eu joguei com você no primeiro quadro também. Isso. Poxa, o Independente, cara, o finado Tiné, né? Finado Tiné. Tinha um time nas mãos dele que poderia jogar com qualquer time de São Gonçalo, de fora de São Gonçalo, entendeu? Os municípios aí de Itaburaí, Rio Bonito, que dava conta do recado.
Um time que tinha um Biriba, que tinha um Pageu, Chicão, que tinha um Cafu, Ronaldinho, Edmilson, poxa. As duas laterais, Carlinhos Demônio de um lado e do outro lado era Burro Cigano, então Burro Pintinho, Adilson Pintinho. Finado Burro Cigano. Finado Burro Cigano. E eu me senti, cara, em casa, entendeu? E digo a você... Porque você é mais velho que essa rapaziada. Eu tô com 73 anos agora, né, Edmilson? O Edmilson fez esse ano, agora ano passado, acho que foi em dezembro, fez 60, foi aniversário de 60 anos. Tenho 73, sou de 1949. 73. 49. E eu fico feliz, cara, porque o Independente me abraçou. A garotada, que na época posso dizer que era garotada, que eu já tinha decorrido aí esse mundão aí do futebol. E fui, graças a Deus, muito bem recebido. E eu quero aí homenagear todos eles que você citou aí, o carinho, o amor que eu tenho por eles, que eu tenho certeza que tem por mim. Entendeu, Ademir? Porque o Independente é independente. E você jogou, você é do Pacheco, né? Sou do Pacheco. Você é do Pacheco. Eu, Paulinho, não peguei a era de ouro do Pacheco. Por quê? Eu sou de São Isabel, como você sabe. Sim. Todos aqui que assistem o canal sempre faço questão de falar. Sou nascido e criado na QDR, né? Independente. E eu comecei a frequentar o Pacheco com meus 17, 18 anos, quando eu comecei a paquerar, né, fazer o afé, né, tem várias palavras que eu posso usar, né, que hoje é minha esposa Renata, né? Então eu ia para lá para vê-la, e aí quando comecei a namorá-la, eu ia para o campo do Pacheco, mas o campo do Pacheco já não era mais aquele campo que o pessoal falava que era um campo gramadíssimo, né, um tapete, né? Sistema de drenagem maravilhosa. Por isso ser no alto também ajudava bastante, né, Paulinho? Podia cair a chuva que fosse, aquele campo não alagava. Diz que era um campaço. E vários times assim bons que tinham ali, né? Muitos. E o Pacheco também, foi uma passagem também. Rapaz, esse futebol de Várzea só me deu alegria. Pacheco, Independente, Rene do Largo da Ideia, o Nalim, que era um dos grandes diretores do Nalim, que todo mundo conhece, São Gonçalo, Oswaldo Chapinha. Saudoso Oswaldo Chapinha. Oswaldo Chapinha era pai de César, né? Isso, a família dele, se estiver ouvindo aí, parabéns pelo grande paizão. Alô, professor César. Alô, Luiz Celso. Tamo junto, hein? César foi meu professor no Copa, foi meu treinador. Tive o prazer de jogar, aprender a jogar na zaga com o Luiz Celso também. Muito bom. E também tive a oportunidade de conhecer o seu Celso Chapinha também há um tempo, né? E como você fez a pergunta, eu falei do Pacheco, do Independente, do Rene do Largo da Ideia, do Nalim, e o Cordeiro, que eu tive o prazer de jogar no Cordeiro com o Sandurica, né? O Sandurica na época, Betinho da Farmácia. Você vê quantos anos tem isso? Betinho da Farmácia. Eu não vi Betinho jogar. Jogava Betinho da Farmácia. Então, era um time... Paulinho Baixinho. Paulo Babuda. Luiz Caveira. Isso, a turma boa. Então, quer dizer, tudo isso aí é o futebol de Várzea. É o que faz a diferença. É porque a gente conversa muito aqui, eu conversei com alguns convidados que vieram aqui, alguns amigos, né? Não convidados, são amigos, né? E a gente falava sobre essa questão do futebol de Várzea. Tem um romantismo, né? Tem um amor. Não existe mais aquele romantismo de antigamente. Até porque, né, não tirando, né, o mérito, ou dizendo que na nossa época é melhor, que eu acho que isso é uma injustiça. Dizer, na minha época, na sua época era melhor que a época de hoje. É porque as épocas mudaram, as coisas mudaram. Na sua geração, na minha geração, e aí eu estou falando de 30 anos de diferença sua para mim, né? Para meus filhos, né, que estão no auge hoje do futebol, a gente não tinha nenhuma outra opção na Várzea, no interior, a não ser jogar bola e tomar uma cerveja mais tarde. Não tinha outra coisa. Era a nossa opção. Né, a gente tinha as festinhas no sábado, aí domingo a gente ficava naquela expectativa, tanto que as famílias iam também para a beira de campo. Isso que eu ia citar para você agora. Era bem familiar, né? Isso que eu ia citar para você agora. Eu tive uma época que você ia jogar no campo do Anaia, aquilo ali enchia.
Você ia jogar no Sacramento, aquilo enchia, jogar lá no Independente enchia, jogava lá no Mundial, no Aliança enchia. Então, Bandeirante, né? Isso. E ali não era só homem, e as mulheres também prestigiar. Era uma coisa maravilhosa. Para ser franco a você, tenho saudade. Tenho saudade. Por quê? Acredito. Porque a gente via o amor, sabe? O amor da torcida, o carinho, e não existia time ruim. Todos eles tinham a sua qualidade. É verdade, é verdade. Eram times muito fortes, né? Forte, Qualquer bairro que você ia, e assim, batia um bairro, batia Quinta do Ricardo, Independente contra o Anaia, o couro comia, o sarrafo rufava. Provavelmente você não lembra, mas existia o Flamenguinho de Ipiíba. Você já ouviu falar? Sim, Cafu. Cansei de jogar Cafu lá. citou aqui. Giovanni, que teve aqui semana passada no nosso canal aqui, ele falou também do Flamenguinho, eles citaram, sim, Ipiíba. Então você vê, Ademir, se a gente pegar uma prancheta e colocar esses clubes todos nossos de Várzea, que eu tenho o maior carinho, o maior amor, e parabéns para você por esse propósito. Obrigado. Porque resgatar um cara que está na seleção brasileira, que está no Flamengo, que está no Vasco, que está no Fluminense, é muito fácil. O cara tá no auge, né? Isso. Tá todo mundo vendo, né? Difícil é você fazer com que muitas pessoas, como você está fazendo, recordar de uma coisa boa. Aqueles que eram verdadeiramente jogador de futebol, que jogava com amor a camisa. Verdade. Como você acabou de falar, ia para a festinha no sábado, mas estava preparado, não tinha nem bolsa, botava a chuteira debaixo do braço, ia na sacola, ia para o campo. Então, quer dizer, isso aí ninguém vai apagar. Verdade. Ninguém vai apagar. Porque é uma coisa fora do comum, não tem nem palavra. É verdade. A gente... essa minha intenção de fazer o canal foi basicamente por isso, né? Porque eu sempre repito, a gente tem as memórias gravadas aqui na cabeça, né? Você, por ter jogado profissional, você tem as suas imagens. Se você procurar nos clubes que você jogou, como o Corinthians, né? Como Isso. o Bom Sucesso, né? Bom Sucesso. Você vai ter lá o acervo lá. Você Você vai ter o seu acervo lá. Sandu de Belém do Pará, muita coisa. Porque o clube vai ter. Isso. Mas falando do futebol de várzea, o que a gente tem de registro são algumas fotos. Que na época era difícil, uma foto que você botava dentro de um álbum, daqui a pouco ela deteriorava, Exatamente. Você não via mais a fisionomia correta, entendeu? Então não Sem conseguiu contar- registrar. Sem contar que a gente tirava foto, né? A gente não tinha lugar perto aqui da gente para poder revelar. Então a gente acumulava uns 10 rolos de filme, né? Para poder que a molecada fazer não a sabia revelação, isso. Para ir para Deprar. Deplar, normalmente a Deplar era lá em São Gonçalo, no Tamanho, Isso. ou então tinha a central da Deplar na Alameda, né? Era onde a gente ia para poder revelar. E por muitas vezes, já falei aqui isso anteriormente no vídeo com meu primo Ronaldo, que a gente perdia as fotos, porque tanto tempo ficava mofado, né? Perdia a foto e muitas das vezes, às vezes tinha um fotógrafo amador que quando ia bater foto no campo só pegava o pé do jogador, senão só... eu me lembro disso. Então, quer dizer, E às vezes o cara esquecia de tirar também o tampão da máquina. Sem racismo. Só tem preto na foto, né? Porque não aparecia nada, o cara não tirava o tampão da máquina. Então aquilo ali fazia com que a imagem não aparecesse. E era uma dificuldade também, o cara juntava esses tubinhos de filmes, Sim, né? sim. Para poder revelar. Às vezes o cara levava aí quase 60, 70 filmes para revelar e só conseguia fazer 10, 15, o resto tudo queimava. Verdade. A tecnologia ajudou. Mas, com tudo isso, pessoal, estou falando para vocês, a minha memória com 73 anos... Tá boa. Eu estou tentando resgatar todos esses amigos, tá? Todos esses amigos que eu tenho certeza que eu tive o prazer de jogar com eles, tá? Prazer de jogar com eles, sabe? Porque você, queira ou não queira, você nunca aprende tudo.
sabe, você sempre passa a aprender. Nós estamos sempre E eu aprendendo, aprendi, né? sempre aprendendo. Eu tive o prazer de jogar com o Pageu, jogar com aquele menino que era o maior zagueirão, Cacau, finado Cacau, que jogava muito do Sacramento. Cacau, Sacramento. Falar todas as várzeas, pô, esses jogadores foram muito importantes, Ademir, muito importante mesmo, porque cada bairro de São Gonçalo, sabe, tinha os clubes que tinha grandes quadros, que era o primeiro quadro, o segundo quadro, aí tinha aquela troca do jogador do segundo quadro, às vezes passar para o primeiro, era um orgulho tremendo. Rapaz, eu Era um passei orgulho por tremendo isso. porque você estava no segundo quadro, doido para ter uma brecha no primeiro, porque o jogador do primeiro quadro, não menosprezando os demais, Mas era o cara. era o craque, cara, era o craque do bairro, né? E Do naquela bairro, né? época, todo mundo tinha essa aparência de chegar no campo e olhar primeiro o time adversário, quem era o camisa 10. Sim, sim. Porque o camisa 10 era uma referência do melhor jogador daquele time. É verdade, é verdade. E o Independente teve isso, Cordeiro teve isso, né? Curuzu, né? São José teve isso, que nós perdemos agora há pouco isso tempo, aí, né? isso aí. Nosso recente, saudoso Wesley, Joguei né? lá no São José, lá também, lá no alto daquele campo lá do alto. Sim, entendeu? Na época do pai do Wesley era Sim. o pai dele, pô, final, minha mente agora tá meio coisa, mas foi um grande jogador de São José, o pai de Wesley. Eu não conheci. Eu vou depois me lembrar o nome dele, mas... E uma tem outra pessoa- turma também. Paulinho, eu não vi jogar, mas o meu cunhado fala, e muitos falam, tem alguns amigos que falam, um amigo que é sobrinho dele, um tal de Bica. Bica, da Auto Peças Bica. Bica, vamos lá, Bica, pô, Bica, Rogerinho Rato. Rogerinho Rato eu vi jogar. Ainda Rogerinho hoje Rato, joga. Café, Café. que era do campo ali da Alzira Vargas, Estelino. né? Do Estelino. Gilberto, irmão de Café, jogou bola. Eu não vi Gilberto jogando bola. jogou muita bola, muitos jogadores. Meu irmão, aí tinha o Miriambi, tinha o Independente. Rapaz, Independente da olha, Amendoeira. se você viesse de São Gonçalo pela Avenida Maricá, você já se deparava com aquele time que tem ali, o valão ali, sabe, onde estão fazendo esse... Yamagata? Yamagata, Yamagata, né? chamado o time da Yamagata, que tinha um cara que chamava-se Wilson Macaca. Mas ali tinha campo ali, pô? Tinha um campo ali, um campaço. Onde? Ali onde... Na beirada do rio. Ali. Onde tem eventos hoje? Atrás acho que é onde tem um evento, que tem um terreno imenso ali. Ah. Então tinha ali, rapaz, Wilson Macaca, que era um dos cérebres ali, jogava no time da Yamagata. Então você vê, aí você vê embora, aí tinha o Vila 3, aí do Vila 3, Central da Raul Veiga, que também teve craques, como Calindé. Calindé que é tio do meu amigo, né? Meu amigo Marlon, jogou no Atlético Paranaense, jogou com o Garrincha, cara, teve na seleção brasileira Calindé. Então, quer dizer, tudo isso aí, você vê a nata, o tesouro que tem São Gonçalo. Eu sou triste por uma coisa, Ademir. Por quê? Porque os grandes homens ainda não se definiram em São Gonçalo ter verdadeiramente, não fantasia, maquiagem, um time profissional para disputar a primeira divisão no Rio de Janeiro. E seria fácil fazer isso aqui, né, Paulinho? Seria muito Não fácil. precisaria ir lá para fora para fazer Não ninguém, precisaria. né? Não precisaria atravessar a poça d'água. Né? Não precisaria dividir qualidade, né? times para poder jogar a quarta, terceira divisão. A qualidade, vamos até dizer, né? A mina de ouro, de craques, São Gonçalo transborda. Como eu estive lá na Arábia Saudita, secava lá meio metro, o petróleo jorra. E aqui, rapaz, nessa Onde fase... você dá uma cavucada, sai um jogador. Você é um jogador. Eu tenho um ditado... Como se diz o pescador, cada enxadada, uma minhoca. Uma minhoca. Cada catucada no campo, um jogador que nasce. Eu tenho um ditado comigo que entre 10 crianças que nascem, entre essas 10, uma não joga bola. Uma não joga bola, na minha concepção. É isso. Né? Porque o que a gente tem de qualidade e talento, né? O Brasil não foi o país que criou, mas foi o país que reinventou o futebol. Eu vejo dessa forma.
né, das histórias que a gente ouve falar, que você pegou a era de ouro do Brasil, da década de 70, você viu todos os títulos do Brasil. Você viu os 5 títulos? 5 né? títulos. Os 5 títulos você teve esse prazer de ver. O primeiro, né? Eu estava mais ou menos com a idade já mais ou menos já de uns 10 anos, mais ou menos. 10 anos. Entendeu? E era difícil, né? O acesso. Eu me lembro até hoje a perca do Brasil ser desclassificado por Portugal em 66. Peguei a Revolução de 64. Tá bem rodado, né, velho? Pô, cara, Paulinho tá esperando o Papai do Céu aí puxar o CPF. Não, tem história ainda para contar, Mas, Ademir, tem muita coisa para isso, ensinar Ademir. ainda, muita coisa para apresentar Eu pra gente. queria fazer uma lembrança, se você me desse a oportunidade. Pô, Paulinho, a gente tá aqui, vou repetir novamente, a gente está aqui para poder honrar as pessoas que são merecedoras disso. Isso. Eu tenho meu amigo Sandurica, né? E o irmão dele que tive o prazer de jogar com ele, o artilheiro Chimbico. Chimbico, matador, hein? Um beijão no teu coração. Eu peguei 2 centroavantes bons no Independente. Chimbico e o nosso amigo que teve aqui, Cafu. Cafu até brincava comigo, eu brinco com ele. Só existe 3 coisas que param no ar. O helicóptero, né? O beija-flor e o Cafu. O Cafu, ele é demais. Aí, ó, um beijo no seu coração, Cafu. Mas é a realidade, cara. É a realidade. Isso é verdade. Não, tu falou 3 caras aí que... 3 caras que têm uma história... que fazem parte da minha história, da minha infância, né? A gente estava falando sobre a questão da época do primeiro quadro, segundo quadro. A gente sempre tem lembrado desse assunto aqui. Eu lembro que eu era garoto, eu ia para beira de campo, eu via meu primo Ronaldo jogar, meu falecido tio Luizinho, que você não conheceu jogar, que era da QDR, e outros mais, Cafu. Eu via essa rapaziada no auge dos seus 18, 19 anos. E aí eu fui crescendo, admirando, sendo fã mesmo, sabe? Tietando mesmo esses caras, não tem vergonha de falar. E aí eu tive a oportunidade de jogar no time de Salvador. Salvador, depois fui jogar no seu time, que foi onde começou, né? Eu falo porque a batida que eu tenho na bola hoje, se é de qualidade, é graças a você. Né? Não, você pode dizer assim, mas você tem um talento. Mas um talento sem ser bem lapidado, não adianta que você não vai conseguir usar esse talento. O cara pode ser muito inteligente, mas se ele não lapidar a inteligência dele, ele não vai conseguir evoluir. Ele não vai ter as ferramentas necessárias. E eu aprendi muito com você, né? Não é porque você está aqui, mas eu faço questão de honrar isso. Você me ensinou muito, né? A forma de se posicionar, a forma de bater na bola, a forma de respirar, a forma de ter um raciocínio rápido, sabe? Você me ensinou uma forma de finalizar coisas que eu nunca soube fazer. Você era um ponta-direita, né? Eu era ponta-direita. Já foi citado aqui no canal. Eu ganhei muito bicho com você como treinador. Era você de um lado e o outro era Dingo. Dingo. Veloz. Alô, Dingo! Dingo, um abraço pra você, Dingo. Estava conversando com o Elinho semana passada. Elinho. Tá lá o diploma dele para entregar quando você tiver com Elinho, teu diploma tá com o homem, vem pegar. Elinho tá até conversando comigo esse dia e falou sobre isso. Você me deu muito gol. Né? É verdade, né? Tinha eu e Dingo na esquerda. Aí você tinha 3 centroavantes que era absurdo. Era Rodoval, que é o Valzinho que fazia bastante gol. Né? Elinho e Marinheiro. O Valzinho, eu vejo ele como um centroavante, como o Nunes. Sim. Aquele cara de empurrar a bola para dentro. Isso. Tô aqui, a bola... Oportunista, né? Oportunista. Não era de dar caneta, não era de fazer gracinha, não. Ele cara que subia... Não era jogador de ter habilidade. Um cara de envergadura fazendo esse gol. Isso. Marinheiro, aquele cara da velocidade. Da força, aquela patada de canhota. A direita era cega, mas não precisava da direita, porque a canhota era uma patada. Tanto que às vezes você revezava ele com o Dingo na esquerda. Ele fazia muito bem isso também na esquerda. Fazia. E eu acho que Elinho era o desse centroavante, era o mais habilidoso. Tinha mais habilidade. Nunca teve muito porte físico. Isso. Sempre foi miúdo, mas a qualidade de dar caneta, né, de tocar... Visão de jogo. Né, eu vejo o Elinho como se fosse hoje o Cano do Fluminense melhorado.
Um cano com mais habilidade. Isso, mais né? Ali tinha, então, assim, se for mensurar, tem Nanico, aí você Isso, tem Nanico, tem Muel, tem Rony, né? Tem Vander. Para fazer uma explanação, né? Essa explanação, eu vou dizer para você. Eu tive nas mãos excelentes jogadores, que qualquer um que tivesse um time, quisesse pegar, faria um time muito bom. Poxa, falando do status, que eu não quero nem falar muito, né? Do status, nós viajamos para tudo quanto foi lugar, de prefeitos de cidade abrir a porta da casa deles e fazer churrasco para a garotada, jogando em campos bons. Então, isso aí foi uma felicidade em relação de ser humanos. Sim. Porque além de eu ter o atleta, eu tinha por trás do atleta o ser humano. Uma criança que era uma criança nunca saiu, né, de casa, né? E conhecer os diversos lugares, e era aquele respeito total. Nunca tive um aborrecimento sequer. Eu agradeço a Deus. E para falar dos demais, como já teve aqui, o Velino, nós tivemos na tua era grande jogador, o próprio Catonho com o Nacional, jogadores bons. Alô, Catonho? Isso. Estou esperando aqui também. Catonho Nacional, bati de frente. Catonho Nacional do Catonho. Status do Paulinho das Arábias, bati de frente. Aquele campo do Pacheco enchia, né? No dia 12 de outubro, aquela festa, a final era Status e Nacional. Rapaz, o coisa comigo. Entendeu? O nosso amigo Velino, poxa, uma turma deles que eu via jogar no time do Catonho e via... o Tinho, que jogou no time do Catonho, jogou depois com você também. Tinha Belinha, que jogava direita, muito. Rapaz, enjoado, bom de bola demais. Então, quer dizer, tudo isso aí Pedrão. foi a tua era, rapaz, a tua era. Eu falei da era lá atrás, agora estou falando da tua era. Então, por que não? Hoje você encontra mais a dificuldade. A dificuldade hoje, não estou aqui rasgando seda, não. A gente não precisa. Mas o futebol hoje, ele é mais laboratório. Sim, sim. Fala aí, Ademir, como é que vocês treinavam? Vocês corriam até onde? Para quem conhece, a gente corria a princípio, do campo do Floresta até o campo do Reino e voltava. Depois, quando a gente veio para o Independente, a gente corria do campo do Independente, lá na QDR, até o campo do Reino e voltava. Ia com um rapaz, acho que era primo de Marcelo, não, acho que era primo de Magali. Acho que era primo de Magali, primo de Elinho, acho que era primo de Elinho. Eu não lembro o nome dele. Ele era militar, ele era do exército, ele ia pedalando, incentivando a gente correndo. E esse trabalho que é feito, não tenho nada contra as academias. Academia, olha aí, ó, parabéns para vocês. Mas, antigamente, um dos maiores times do Brasil, o Santos, depois os outros times passaram a adquirir o mesmo sistema de trabalho, correr na areia. Tá? O Santos de Pelé, o saudoso Pelé, o rei, treinavam tudo na areia lá em Santos. Eu mesmo cansei de subir as paineiras, e pelo um time, para mim é grande, porque me deu todo esse apoio, me deu a porteira aberta para ir, para se consagrar em outros times, o Bom Sucesso. A gente ia treinar nas paineiras, subia as paineiras. Todo o time do Rio treinava nas paineiras. Se tem alguém aí que está ouvindo, lembra, vai lá, em 1970, tá, para ver como é que eram os times treinavam. Era na praia, correndo na areia. Hoje já está mais difícil. A facilidade de descobrir com a tecnologia fez com que todo esse aparato de processo de trabalho fosse esquecido. Eu trabalhei numa empresa, hoje não existe mais, lá em Niterói, naquela rua ali que eu esqueço o nome sempre, que por trás do Canto do Rio, bem do lado do Canto do Rio, que dá no... São Sebastião. Não é essa rua não, é bem perto do Canto do Rio mesmo, que dá no Ingá, dá pro Ingá. Eu sei, vai ser lá naquele supermercado lá. Eu esqueci o nome da... Você sobe, tem um prédio grandão à direita. Isso. Um dos patrões era muito amigo, deve ser ainda, né, quem esteja vivo, o Wellington,
Ele é muito amigo do Gerson Canhotinha de Ouro. Gerson Canhotinha de Ouro. Tive muito contato com o Gerson nessa época lá, e ele contava histórias pra gente, essa história que tá dizendo aí. Ele falou que muitas vezes vocês dessa geração, para condicionar, vocês subiam a arquibancada correndo, a escadaria da arquibancada correndo e descendo. Eu sei de fazer isso, Ademir. E ele falou que você subia e descia, respirando isso. E para ter certeza, o abdominal a gente fazia em campo, quando não era em campo, era uma tábua inclinada com 2 cordas amarradas para você botar o pé, encaixar e se... Eu cheguei a pegar essa geração aí, eu peguei essa... Então, quer dizer, mas hoje a tecnologia... Você vai numa academia, você... A academia hoje é aromatizada, climatizada, a academia hoje ela é fresquinha, você não queima, né? Você não transpira. Tudo bem que o pessoal fala que você não precisa transpirar para poder queimar. Mas a gente, numa época de academia, a gente saía no macaco mesmo, né? A gente saía, como diz o meu filho Matheus, a gente saía com um rabo do macaco mesmo, né? E Ademir, tudo isso, Ademir, foi muito bom. Eu falando aqui da tua era. Vocês aí, garotada, que tiveram em todos os clubes e escolinha da época, que foi do ano 90, não foi mais ou menos isso, Ademir? Eu entrei na escola, no Estados, eu comecei a jogar 90, 91. Isso, vamos botar lá 89 para 90, praticamente pouca coisa. Essa galera dessa época que eu citei aqui, Evelino, meu amigão, show de bola. Essa galera toda, cara, era uma coisa maravilhosa. Pô, o cara comia bola, ele acordava de manhã, ia pro campo, jogava pelada, aí chegava às 11 horas, se tivesse uma vaga no time que jogava de 11 horas para meio-dia, aí já se preparava para levar a chuteira pro segundo quadro, e já ficava ali no segundo quadro, acabava o jogo, ficava com a chuteirinha ali, esperando uma boquinha para pegar o primeiro quadro. Aí o treinador, como tinha um coração, ele falava, esse garoto aí é esforçado, aí ó. Aí só em botar a camisa reserva do primeiro quadro, já era um grande prazer. Eu passei por isso, né? Como estava dizendo anteriormente, né? Quando eu cresci, eu fui pro time Salvador, status. Aí do status, quando eu cheguei à maioridade, né? E aí já não tinha mais o time da minha idade. Aí eu completei 17, 18 anos. Aí fui jogar no Independente, né, no segundo quadro. O famoso esfria-sol, o rapaz do primeiro quadro. Que depois você chegou a jogar no primeiro quadro Independente, né, que você fez a parceria. Como você treinava a rapaziada lá, né, você acabou fazendo uma amizade Independente, você foi convidado, jogou no Independente. E eu tive o prazer de ser comandado por Leone no primeiro quadro também, saudoso Leone, né, me convidou para jogar, porque eu me destaquei bem no segundo. Giovanni tinha machucado o ombro na época, então fui chamado, né, para jogar. Quando o Marcos chegou, falou assim, você vai sair no intervalo. Eu falei, pô, Marcos, por quê? Tô mal? Não. Leone mandou segurar você que você vai jogar no primeiro. Cara, aquilo foi uma emoção assim. Leone era um senhor treinador, né? Nossa, pô, eu treinava. Visionário demais. E a gente estava conversando aqui uns dias atrás aqui. Parabéns aí, Leone, família dele aí, que ó, bato palma pra ele. Verdade. Tá? Tive o prazer de ser comandado por ele. Verdade. Que a gente estava conversando que essa turma que comandou, e você não é diferente, você não chegou a botar time de adulto em campo, né? Você foi garotado. Sempre foi garotado. Mas eu acho até que era até mais complicado, porque o adulto, não tirando o mérito de quem é adulto, porque também tem a questão da inteligência, tem uma história que eu futuramente espero ouvir, ser contado aqui, que é o professor Glauber, meu amigo Glauber, filho do saudoso Tião do Cartório, né? Já estamos combinados. Meu amigão também, parabéns aí, viu, Glauber? Show de bola, meu irmão. Em breve vai vir aqui, ele foi treinador do Copa, ele tem uma história fenomenal, que ele deu um nó tático, no adversário, no grande adversário do Copa. Na época eu não jogava mais, mas tem essa história. E assim, sem nenhum recurso, porque ele está falando de futebol de várzea. Sem nenhum recurso. Não tinha questão de ver vídeo, nada dessas coisas. Nada. Né? E você... E não tinha treino também, né? Exatamente. Só chegava no domingo para jogar. Exato. E você implantou, né, na garotada um sistema que você aprendeu. Só que você aprendeu um sistema de treinamento já adulto. Você não teve
aquela caminhada, até onde eu sei, aquela caminhada de base, de categoria de base. Não. Tinha isso. Eu já levei a parte adulta para a escolinha já. Então, exatamente. E você pegou na época que era fraldinha, hoje é sub 8, sub 10. Tá? Isso. Antigamente era fraldinha, mirim, infantil. Não, era fraldinha, pré-mirim, mirim e juvenil. Tinha infanto, infantil, que a gente chamava de infanto. Cinco categorias. Entendeu? O infanto era o maior, para chegar nos juniores. Depois eu quero que você mande uma lembrança aí pro nosso amigo aí, que era o pai daquele menino centroavante que morava ali perto do Campo do Independente. Trabalhou muito tempo com ele, trabalhava num restaurante em Niterói. Restaurante Niterói. Ih, rapaz, pai de centroavante, rapaz. Isso esse menino aí, Silvio. Seu Silvio, pai de Silvio, Fábio. um abraço pai aí, de Silvio. Fábio, pai de Massinho. Teu filho tá comigo direto lá no barraquinho que eu tenho lá em Casimiro de Abreu, hein? Grande abraço ao Silvio. Tá lá sempre comigo lá. É o seu garoto lá, o mais velho, sempre leva uma caça. Alô, Fábio. Fábio. Tá. Fábio tá sempre marcando o jogo. Tem até uma rapaziada do Amigos do Sacra, do Sacramento, né? Tem uma rapaziada veterano que eles vão jogar agora, dia 11, lá em Casimiro de Abreu. Casimiro. Lá Vão tem tá o professor Souza. A rapaziada vai estar lá Cacalo, Isso. vai estar Ricardinho, vai estar Dinho, vai estar Vandinho, né? Vai estar uma rapaziada e outros, mas desculpa, eu esqueci o nome agora, né? Mas vai estar uma rapaziada Riquinho, vai estar uma rapaziada boa lá. Muito bom. Vai jogar. E aí, grande seu Silvio, um abraço no coração, também paizão, grande paizão. Tem um outro amigo ali que eu não vou, de repente, não sei se ele ainda está vivo, né? Teve muito com a gente, ele morava perto de Tiné, gostava pra caramba, ele era cabelinho louro, morava bem ali, Zé. Grande Zé Brizola. Zé Brizola, pra você aí, ó, beijo no coração, meu irmão. Você também, cara, eu aprendi muito, mesmo depois de velho, aprendi muito com você. Zé Brizola, cara... Foi parte do status ali também. Sim, chegou a presidente. Ele. Mesma época, ele, Silvio foi presidente. Foram. Você deu essa brecha, né? De trazer eles, né? Porque o Fabinho, o filho dele jogou com a gente. Fabinho Fabinho tá sempre conversando comigo nas redes sociais, né? Sempre dando um likezinho, falando sobre o canal com a gente, né? Então, assim, é uma turma muito boa, né? Que a gente tem que mensurar, a gente tem que sempre honrar essas pessoas, né? Porque, acima de tudo, Paulinho, vocês foram formadores de caráter, formadores de seres humanos. Além de jogador de futebol, como se falava antigamente, atleta. Isso. Atleta profissional. A gente não era chamado de jogador de futebol, que muitos achavam que o jogador de futebol era crime, era bandido, ia se formar em bandido. Então, estou falando aqui, abrindo para vocês, porque na minha família eu cansei de ouvir isso, mas eu tinha uma avó maravilhosa que ela falou assim, não, meu neto, seu sonho você vai realizar. Conheci sua vozinha. E eu agradeço muito a ela, não está mais conosco, mas ela quebrou para mim o tabu de ouvir, jogador de futebol é vagabundo, que não sei o que lá. Hoje, gente de patamar alto deixa de botar o filho na faculdade para botar numa escolinha ou engrenar num clube para ser jogador de futebol. É verdade. Tá? É isso aí, moçada. E é isso, né, Paulinho? Então, você conseguiu, né? Você conseguia fazer um trabalho com a garotada que era só você. Era você sozinho, você estava tendo eram 3 categorias. Eram 3 categorias. Não é isso? 3 categorias. Né? Tinha o fraldinha, o mirim, né? E o infanto. O infantil. Né? Tinha Dedeco também, que jogava muito bola. Dedeco. Seu filho, eu lembro do teu filho Xande. Xande. Pequenininho. Alô, Xande. Alô, Dedeco. Xande foi... Beijo, meus irmãos. Xande foi jogar lá em Aperibé. Onde entrou em comeu, campo. porrada comeu. Isso, Nanico lá, grande Nanico, né? Nanico tinha esse negócio. Bola ou búlica? Bola ou búlica? Não tem bola ou búlica? O Nanico aí, você do Pagodão aí, um abraço. Nanico do entendeu? Pagode. E a gente dali, depois nós fomos para casa do Raiz, exatamente. Né? Um campaço, né? Um campaço. Então, quer dizer, tudo isso, nós tivemos uma visão muito ampla, muito ampla.
Porque era muito bom. A gente viajava muito, né, Paulinho? Era 3 ônibus, 4 muita ônibus, família. muita família. Tem 2 situações que a gente teve de que o pau comeu, assim que eu vi, que eu lembro. Foi essa de Aperibé e foi também lá em Andorinhas. A gente tinha muito Andorinhas. Nós jogamos em Andorinhas, jogamos em Piabetá. Andorinhas, Aperibé, Itaucara. Jogamos com os 2 times de Andorinha, que na época era o Andorinha e tinha o outro lá que era... Magiense, Aperibé, Não, é Santo Aleixo. Santo Aleixo. Jogamos... Santo Aleixo a gente batia muito Santo Aleixo. E... O Andorinha a gente passava mal com o Andorinha. O Andorinha era difícil. Andorinha. Eu acho que eles botavam os gatos lá. Porque botavam gato. Porque a gente magrinho, botava uns caras fortes pra caramba lá. Como se fala, né? Naquela época de vocês ainda, as famílias iam pro campo ver o jogo. Eles tinham aquele receio de passar vergonha. Exatamente. Aí botavam jogadores acima da idade. Eles ruíam o osso, mas era difícil de ganhar lá. Mas no Santo Aleixo, a gente costumava bater no Santo Aleixo, que era um gramado até mais fofo, né? Até mais fofo, a gente conseguia bater. Mas tem um jogo, cara, que muitos amigos lembram. Lembra do Misael? Pretinho. Pretinho hoje é evangélico. Misael, meu amigo, um abraço. Ele ali da Vargem, isso aí, Misael. Eu lembro uma história do Misael. Misael, não fique chateado comigo, não. Você sempre teve um cuidado de oferecer para todos os atletas um café da manhã quando a gente chegava no campo. No campo, isso aí. Né? Você tinha apoio das padarias, das lojas, né? Vários comerciantes. Meu amigo aí, Eduardo, da padaria do Tiradentes, você sempre colaborou, sempre ajudou no café da manhã da garotada quando a gente ia viajar. Obrigado. Valeu, Eduardo. Tinha a extinta loja Camamu. Roupas que davam, às vezes, camisa, material. Ajudavam a gente, né? No café da manhã, né? E eu lembro que a gente... Aquela turma toda dentro do vestiário, antes de ter o primeiro turno, vestido já, uniformizado, porque a gente tinha que assistir os jogos. Eu era o mais velho, então o meu jogo era o último, mas eu tinha que assistir os 2 primeiros jogos uniformizado. E não podia se sujar, tinha que ter cuidado, ficar impecável, né, pra sair na foto. Isso. E aí a gente foi tomar café, aí você distribuindo café, aí chega o comissário, toma meu filho, não quero tomar café não, toma café, não quero tomar café. Não, mas tem que tomar café, você não vai jogar, não, eu trouxe o meu lanche. Não, rapaz, toma café depois. Não, eu trouxe meu lanche, Paulinho. Tá bom, então pega o seu lanche. Ele todo sem graça, ele foi na bolsa dele e pegou uma marmita, cara. Ele jogou uma marmita. Marmita de arroz, feijão, farofa, ovo, linguiça. Israel, um beijo, meu irmão. Mas, rapaz, aquilo ali ficou marcado. Pra mim isso aí tá sendo novidade. Eu sabia. Não sabia. Porque isso é futebol de várzea, né, cara? E pro pessoal que está ouvindo esse canal maravilhoso aí, o Estado tinha um amparo muito grande dos comércios, ajudava na festa no dia 12 de outubro, no Campo do Pacheco, aquele campo enchia e não tinha nada vendido, era tudo doado. Verdade. Era bolo, era cachorro quente, era pipoca, era tudo que você imagina, picolé. A única coisa que era vendida era cerveja no bar. Era cerveja, porque o Beisola, o Beisola que ele não gostava muito, até vou citar aqui uma passagem, tá? Logo assim que Beisola pegou o Campo do Pacheco para tomar conta, eu já sabia que ele não gostava, eu fiz até uma coisa errada, que ele não gostava de se chamar de Beisola. E eu estava na frente da Igreja Católica do Pacheco e chegou um cidadão perguntando com quem que eu poderia alugar o Campo do Pacheco. Mas eu não tinha essa dimensão do que ele poderia fazer. Eu sei que ele xingava na brincadeira a gente ali que era conhecido. Eu tô até imaginando. Aí o cara subiu. Crioulo enorme, quase 2 metros. O cara subiu. Pessoal, que tua alma esteja em bom lugar, viu? Amém, a gente... Mas ele pegou, subiu, daqui a pouco eu vejo o cara descendo, rapaz, a igreja correndo, e eu escutei aquele pá pro alto. Ele chegou lá e gritou, quem é seu Beisola aí? Aí, Beisola é pim. Aí apontou o revólver pra cima. Ai, meu irmão. Eu não sabia que a dimensão chegaria tanto. Aí eu peguei e fiquei escondido, porque o cara poderia até... Achar que você fez de maldade, Fez de maldade. Você não fez sacanagem. Tá bom, aí passou o cara,
Desceu por mim, cara, pô, numa carreira. E eu falei, cara, o cara não me conheceu. Se ele me conhece, ele ia parar. Aí depois o desespero não é lembrar. eu fui perguntar a Beisola, ele, foi você, né, seu filho? Eu falei, você o quê, Beisola? Beisola é sua mãe. Pô, você mandou um cara aqui arrumar o campo comigo, o cara gritou bem alto, todo mundo aqui no bar. Quem é seu Beisola? É, rapaz, aquilo ali também Marcou, né? Marcou. Eu já falei no primeiro episódio do nosso Bora Falar de Várzea, que a gente recebeu aqui nessa mesa Marco Linus e Cafu. Eu perguntei o nome de Cafu, né? Cafu foi, na forma bem hilária, falou o nome dele e falou, não me pergunta mais o nome. Alô, Cafu, aquele abraço, né, irmão? Sempre sendo lembrado aqui. Pode deixar, não vou revelar seu nome não, viu, Cafu? Fica tranquilo. Vai continuar sempre Cafu. E ó, é Edenilson, o único que para 3 vezes no ar, viu? É Edenilson Henriques, né? Vulgo Cafu. Edenilson, um abraço mais no coração. Não, rapaz, é Cafu, rapaz. Cafu. Não vai chamar de Edenilson. Não, é Cafu, cara. Cafu. É Cafu. Cafu. E aí a gente fala sobre isso. A gente, no futebol de várzea, ninguém conhecia ninguém pelo nome, na verdade. Não, só apelido. Só apelido. Eu tenho uma história, né, de uma amiga que ela estava em São Isabel, a gente estava estudando, né, na época, era garoto, a gente estudava aqui em São Isabel. Para quem não sabe, a gente grava aqui no Segundo Expediente Garagem Bar, que é o nosso parceiro, sempre dá moral pra gente. Né? Quem não conhece, puder, tiver oportunidade, venha. Agora, no próximo mês, agora de fevereiro, não me recordo a data, mas a gente vai divulgar aqui no canal em breve. Show de Charles e Juliano, aqui no Segundo Expediente. Bom, eu já vim 2 vezes, eu vim em dezembro e vim em janeiro, e é top. A gente vai para o lugar e venha. E aí, né, uma amiga tava com a gente, saiu da escola, né? A gente conversando, ela falou, poxa, Ademir, me espera que eu vou lá para dentro também. Só vou falar com o meu amigo ali. Era uma paquerazinha que ela tinha, beleza. Ela foi lá falar com a paquera dela, isso aqui eu tô lá. Como bom amigo, aguardando ela para ir embora. Aí rolou tal, deu hora. Quando ela veio, daqui a pouco ela veio, amigo, meu amigo tá vindo ali, vai dar carona pra gente. Já era tarde, beleza, tranquilo, show de bola. Então, assim, esperar a amiga, né, servir de segurança para amiga valeu a pena, né? Quando o cara encostou, ele que é Ademir? Aí ela falou, ele que é Ademir. Aí eu conheço ele como Choque, pô. Conheço ele como Choque. João Pichancha, meu amigo, querido João Pichancha, que há anos que eu não vejo. Né, grande lateral direito, professor de educação física, deu muita aula no século, né, jogou com a gente no Cruzeirinho, no Cordeiro, parceiro demais. Aí ele chegou e falou, eu conheci ele como Choque. Entra aí, Choque. Era um amigão meu, mas não sabia que meu nome era Ademir. Sabia que era Ademir, tá vendo? É igual o nosso amigo Cafu, né? Não vou falar o nome não, mas Cafu. Entendeu? A gente tem Birruga. Birruga. Não sabe, eu não sei o nome de Birruga. Virino falou aqui, mas eu não... Dóia, tem uma opção de pessoa, eu não lembro. Virino sabe. comentou aqui, mas eu não lembro o nome de Virino, o nome de Birruga. Então, assim, a gente era conhecido muito, né? E se não tivesse um apelido, você não era um jogador de várzea raiz. Não era. Você tinha um nome muito direitinho. Não era um cara de raiz, né? Etiquetado, nada disso. Exatamente. Pô, Paulinho. Mas, Ademir, vou cortando a sua Não, por favor, fica à vontade. Não por mim, mas eu recomendo a todos vocês para conhecer esse espaço que eu estou aqui agora, tá? Observando esse ambiente maravilhoso. Segundo expediente, Garagem Bar, tá? Proprietário, gente muito boa. Jorginho. Não vou falar o clube que ele torce, porque pode vir qualquer torcedor, não é verdade? Sim, não, a casa está aqui, aberta, né? pra todos. Então, aqui, ó, segundo expediente, Garagem Bar. A sua opção aqui em São Gonçalo, em Santa Isabel, tá? Eu recomendo, eu vou ser um que vou vir aqui participar, frequentar, porque ambiente maravilhoso, tranquilo. Parabéns aí, meu proprietário aí, Jorginho, tá? Jorginho, do Segundo Garagem. Segundo Expediente Garagem Bar. Segundo Expediente Garagem Bar. É isso, tá? é isso. Tamo junto aí, Ademir.
E pode ter certeza que eu vou lançar também lá no meu Facebook, que eu puder colocar, porque o rapaz, ó, 100%. Show de bola. Paulinho, quer mandar um abraço para alguém, meu amigo? Gente, eu vou mandar um abraço generalizado, porque como o Ademir sabe, ele tem milhares de amigos. Se a gente for falar da amizade do futebol, tá? Eu vou falar de uma maneira simbólica, de norte a sul, leste a oeste, de São Gonçalo. Você, jogador de várzea hoje, você, jogador do passado de várzea, tá aqui, ó, o meu parabéns. Eu me sinto muito orgulhoso de jogar futebol na várzea, fazer parte desses clubes que foi muito importante na minha vida, que para mim também me deu um aprendizado muito grande. Ó, ser ponta esquerda na época, tinha que driblar, meu irmão. Não era moda. Tu apanhava, meu irmão, igual antigamente. Ali, ó, no sétimo, na 74 DP, né? 74 DP, tinha um cara chamado Negão, na minha época, andava naquele camburão preto. O cara, ele não falava, só batia. Ele não falava, só batia. Então, meu irmão, eu aprendi a apanhar muito, mas também dei muito trabalho. Meu amigo Zé Maria, do Corinthians, ele sabe muito bem, cara, a dificuldade que eu passei com ele. Lateral muito bom. Pessoal, muito obrigado a esse canal. Ademir, parabéns. Digo para você de coração, eu me emocionei de início chegando aqui, porque esse trabalho sério, esse trabalho digno, tem que ser de uma certa forma visto, como está sendo visto por todos os boleiros que participaram, alguns que eu citei, alguns que eu não citei, me perdoe, mas são muitos, mas você está dentro desse norte, sul, leste, oeste de São Gonçalo. Não preciso falar, tá? Boleiros, de várzea, meus parabéns. Paulinho das Arábias está aí, ó, feliz pra caramba. E um dia eu vou falar pro Sheik, ó, se não for agora nessa minha viagem aí que está programada para maio ou junho, eu vou levar um documentário desse aqui lá para eles. Que era para mim ter ido agora em 2022, muita coisa que envolveu, mas eu vou retornar. Ademir, parabéns. Obrigado. Por tudo. A vocês que acompanham esse canal, ó, maravilhoso, tá? E parabéns, Ademir, por tudo. Obrigado por você me convidar, por estar aqui. Obrigado pela esse cara aqui, ó, que você sabe que tranquilidade. É isso, humildade pura. Então é isso, gente. A gente encerra hoje emocionado, com essa alegria no coração, transbordando, com as palavras aqui do meu eterno professor Paulinho das Arábias. E convidar você que assiste, que segue nosso canal, para compartilhar, para dar um like. E você que está assistindo, que ainda não segue o canal, se inscreve, aciona o sininho, compartilha, dá um like e vem com a gente. Bora falar? Várzea. De várzea. E olha, o grupo lá do Bengalinha acabou, viu? O grupo do Bengalinha que joga lá, um cara de 77 anos, Janjão. Esse grupo do Bengalinha, fora de série. Ademir, eu pulei o protocolo. Tranquilo. Você vai digitar. Você é de casa. Fique à vontade, você é de casa. É um grupo que eu jogo. O mais velho tem 77 anos. Legal. Ademir, valeu mesmo, Ademir. Depois você digita ali, pode. Obrigado, Paulinho. Joga em outro pedaço. Tamo junto. Valeu. Parabéns, pessoal. Vim te convidar pra sentar nessa mesa, que só tem gente boa, com histórias pra contar. Um papo maneiro de bola, cerveja e pandeiro. Futebol amador é o que vamos resenhar. Chega pra cá pra falar de várzea. 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 Vim te convidar pra sentar
senta nessa mesa que só tem gente boa com histórias pra contar. Um papo maneiro de bola, cerveja e pandeiro. Futebol amador é o que vamos resenhar. Chega pra cá pra falar de várzea. Chega pra cá pra falar de várzea. Chega pra cá pra falar de várzea. Chega pra cá pra falar de várzea.